Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar então o nosso estudo no terceiro ano da química orgânica, né? A química conhecida como do carbono, né? Estrutura que o elemento químico eu já falava para vocês no primeiro ano, no segundo ano, que a gente trabalharia mais especificamente o carbono no terceiro ano, que é o que a gente vai ver agora, tá? Primeiro, antes da gente falar direto sobre o carbono, né? Vamos trabalhar com alguns conceitos de evolução da química orgânica, como evoluiu o conceito da química orgânica, né? Bergman, em 1777, dividiu, né, todas as substâncias em dois grandes grupos. Tá aqui ele bonitinho, né? São compostos orgânicos, todas aquelas substâncias originárias de organismos vivos. E os compostos inorgânicos, né, são as substâncias do reino mineral. Naquela época eram esses dois pontos e deu, né? Não se falava mais sobre o assunto. O Berzelius, no início do século XIX, né? Tá aqui ele, bonitinho, né? Ele, dos estudos dele, tá? Ele criou o que foi chamado de teoria da força vital, também conhecido por vitalismo, né? Que apenas os seres vivos são capazes de produzir compostos orgânicos. Quer dizer que não haveria condição nenhuma de ser produzido um composto orgânico artificialmente, né? Com o passar do tempo, né, o Friedrich Wöhler, né, em 1828, ele nos experimentos dele, ele criou uma reação bem interessante. Tá aqui o seu Wöhler, né? Ele pegou o cianato de amônio, que é uma substância inorgânica, aqueceu ela, né? Lembram lá do primeiro ano, quando a gente coloca em cima, né? Da seta que indica a direção, o sentido da reação química, aumentou a temperatura aqui no caso, né? E ele se transformou na ureia, que é um orgânico, né? Hoje em dia já existe até outras substâncias, né? A partir do inorgânico orgânico, metanol, o acetileno, o ácido acético, né? Certo? Então, a importância desse experimento é que através da síntese da ureia, né, fabricação da ureia aqui, definiu a queda dessa teoria vital, né, e também ao mesmo tempo deu início ao que seria hoje a química orgânica moderna, tá? O Kekulé, em 1858, aqui ele, né, ele definiu a química orgânica assim: é a parte da química que estuda os compostos do elemento carbono. Para que a gente tenha um diferenciamento, né, o que que é orgânico e inorgânico dentro da química, né, aqui está um conceitozinho da inorgânica. Então, se a orgânica vai estudar os compostos do carbono, né, a inorgânica estuda todos os demais compostos, né, e alguns poucos elementos, né, ah, considerados assim elementos de transição. Entre eles, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e o carbeto de cálcio, né? Tempo de guria a gente trabalhava com carbureto, né? Mas não vamos falar disso nesse momento, certo? Então aqui seriam os, vamos dizer assim, as exceções, né? Onde é que a gente trabalha como inorgânico, certo? Agora vamos ver alguns conceitos ainda relacionados, né, ao estudo da química orgânica. O primeiro dele é esse dos elementos organógenos, né? São aqueles elementos químicos que vão fazer parte da estrutura molecular dos compostos carbônicos, né? Carbono, obviamente, né? Ele vai estar acompanhado sempre do hidrogênio, né? E pode estar acompanhado, além do hidrogênio, com oxigênio e nitrogênio. Esses são os organógenos. A gente até brinca que a fórmula da vida é chum, né? São esses quatro elementos. Mas, eventualmente, pode aparecer o enxofre, o fósforo, o cloro, o bromo, o iodo e o flúor, né? Podem aparecer, vocês vão ver quando a gente trabalhar com as funções orgânicas, né? Eles vão aparecer sim ali na cadeia carbônica, na nossa estrutura das substâncias orgânicas, certo? Existem algumas propriedades típicas do carbono, né? A principal delas, né, que a gente vai estudar bastante, é que ele forma quatro ligações. Ele é tetravalente, então por essa condição aqui, ele vai formar cadeias, sempre, né? Aqui eu tenho aqui uma cadeia formada por um carbono, cadeia formada por outro, aqui por outro. Nós temos aqui as quatro ligações do carbono, aqui com quatro hidrogênios, aqui com dois hidrogênios e um oxigênio. Lembram lá do primeiro ano? Não, já esqueceram, eu lembro vocês então, né? Como o oxigênio tem
6 elétrons na última camada, ele precisa mais 2 para ficar com 8, né? O carbono tem 4 na última camada, ele precisa mais 4 para ficar com 8. Eles então estamos falando de ligações covalentes aqui, né? Estão compartilhando elétrons. Aqui cada hidrogênio compartilha o seu elétron com um elétron do carbono, então fecha aqui 4, né? Vai ficar com 8. Aqui são dois oxigênios, cada um compartilhando 2 elétrons, né? Depois nós vamos estudar mais detalhado, mais a fundo aí, né? A nomenclatura, a estrutura, como funciona o estudo do carbono, que na verdade é a introdução, né? E as cadeias carbônicas, né? Elas podem ser representadas, né? De várias formas. Não se preocupe ainda com o nome, com a estrutura, né? Isso a gente vai exercitar bastante no decorrer do nosso estudo. Já indo para, eu vou fazer sempre essas videoaulas mais curtinhas, né? Para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor, né? Então aqui nós podemos representar aqui de uma forma molecular, estrutural, condensada e simplificada. Nós vamos trabalhar detalhadamente com cada uma delas, né? Até a partir da próxima aula vai ter até depois da explicação vai ter uns exercíciozinhos, né? Mas para que vocês se recordem, né? A gente trabalhou com forma molecular e estrutural lá no primeiro ano, quando a gente estudou as substâncias, né? Então, a molecular é aquela que mostra a quantidade de elementos químicos que eu tenho numa molécula, né? Aqui eu tenho 4 carbonos e 10 hidrogênios na molécula, né? Na estrutural, eu estou abrindo ela, estou mostrando aqui os 4 carbonos que eu tenho aqui, com as ligações, são sempre 4 ligações que o carbono tem que ter, né? Com os hidrogênios, eu tenho 4 hidrogênios em cima, 4 embaixo, 8, mais esses dois da ponta, 10, certo? Então, vai sempre fechar aqui com o carbono 4 ligações, certo? Eu estou mostrando a estrutura da forma molecular, né? E aí nós temos a fórmula condensada. O que que é a fórmula condensada? Eu estou juntando, em vez de deixar esses hidrogênios todos separados aqui, eu juntei eles. Eu tenho 13 hidrogênios com esse carbono. Está aqui eles. Aqui quantos hidrogênios eu tenho com esse segundo carbono? 1, 2. Está aqui ele, CH2. Quantos hidrogênios eu tenho nesse terceiro carbono? 2 também. Está aqui ele, C2, CH2. E quantos hidrogênios eu tenho nesse quarto e último carbono aqui? 1, 2, 3, CH3. Certo? Aqui normalmente o pessoal não gosta da simplificada, mas depois que a gente começa a trabalhar, a estudar, né? Automaticamente eles vão acabar preferindo usar essa do que essa. É bem mais simples, né? Aqui na simplificada, cada pontinho da retinha aqui é um carbono. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, certo? E aí, como aqui eu só tenho hidrogênios ligado com o carbono, né? Tudo que falta para ter 4 ligações é de hidrogênio. Então, eu subtendo que nesse carbono da ponta aqui, como ele só está ligado com esse aqui, eu tenho 13 hidrogênios. Esse carbono aqui está ligado com esse carboninho da ponta e esse outro da ponta. Então, falta duas ligações. Então, as duas que faltam aqui são os dois hidrogênios. Nesse terceiro carbono aqui, da mesma forma, ele tem uma ligação com esse carbono, outra ligação com esse. Cada pontinha da retinha é um carbono, certo? Ok, então ele precisa de mais 2 carbonos ali. Então, faltou 2, é o CH2. E o da pontinha aqui, semelhante a esse outro, né? Ele está só com uma ligação com esse carbono aqui, então ele precisa 13 hidrogênios, certo? Aqui no metilbutano a mesma coisa. Então o metilbutano, né? Eu já disse, não preocupe com o nome, que a gente vai ver depois. Aqui eu tenho 5 carbonos e 12 hidrogênios. Aqui está os 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, né? E os 12 hidrogênios, tem 4 aqui, 5, 6, 7, 8, 9, mais esses 3 aqui, os 12 hidrogênios. Aqui eu estou juntando, né? Aqui já estava junto, né? Aqui tá, misturou, não precisa ser todos eles a forma estrutural, esse aqui manteve a fórmula condensada, né? Então aqui eu só juntei os 3 hidrogênios aqui, aqui eu só tenho um hidrogênio ligado, porque os outros 3 fazem parte aqui, tá aqui ele. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, estão aqui os dois. E aqui no terceiro, no quarto e último carbono da cadeia carbônica, depois a gente vai ver que isso aqui é uma ramificação, mas vamos com calma, né? Então nós temos aqui, na verdade, 13 hidrogênios com esse último carbono, tá aqui os 13 hidrogênios. E a representação, ela segue sempre fielmente o desenho aqui. Tem 1, 2, 3, 4, né? E o carbono que tem aqui, essa ramificação, que tem esse CH3 ligado, é o segundo carbono. Primeiro e segundo aqui, então, é ligado à ramificação, certo? Vamos ficando por aqui. Depois, na próxima aula, a gente vai fazer
alguns exercícios explicando a transformação aqui da molecular para estrutural e condensada, né? Esse é só o iniciozinho aí, valeu? Obrigado pela presença, até a próxima.